alegria estar com vocês mais uma vez. Na verdade, lembro de ter passado aqui algum tempo atrás. E hoje o pastor Natal, ele está bem, mas ele teve que ir até o Hospital Paraná. Ele começou a sentir algumas dores, sabe? E aí disse assim que ela sabia exatamente o que estava acontecendo para se medicar, mas queria ver se chegava ainda dentro dentro do programa aqui para participar com vocês, tá? E ele me convidou, lógico, com prazer estaria com vocês, mas é assim, olha, eu sei que vocês estão numa sequência desse estudo aqui, correto? O ensino de Jesus, é isso mesmo? Vocês estão trabalhando esse materialzinho aqui, tá? E eu penso que se o pastor Natal vem construindo isso, eu combinei com ele o seguinte, eu vou apenas introduzir um dos assuntos que ele vai trabalhar, através de uma história bíblica, a gente vai poder conversar sobre essa história, tá? Para que quando ele retornar, ele dê continuidade a esse trabalho aqui. Né? Senão daqui a pouco eu vou por uma direção, ele vai por outra, né? E a ideia é que você didaticamente entenda bem qual é o plano de Deus para a sua vida dentro desse material aqui. Okay? Isso aqui é só uma ferramenta, né? Apenas um guia de estudos, né? Mas hoje eu vou introduzir um dos assuntos que vocês vão estudar, que é exatamente sobre o juízo e a lei, mas a gente vai trabalhar isso em forma de uma história bíblica, tá bom? Tá? E nós vamos conversar sobre essa história. Eu quero convidá-los, na verdade, para abrir a Bíblia comigo. Nós vamos ler juntos a história do livro de Gênesis, capítulo 13. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 13. É sobre esse personagem que eu quero conversar com vocês. Gênesis capítulo 13 fala a história de Abraão e Ló, mas na verdade o personagem principal da nossa história hoje é Ló, o sobrinho de Abraão. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 em diante, nós temos essa história que a gente vai refletir juntos agora. Versículo 1 em diante diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiveram na sua tenda, entre Betel e Ai. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve briga entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até chegar em Sodoma. Ora, diz o versículo 13, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa história me chama a atenção por alguns detalhes. Em primeiro lugar, quando eu olho para a história de Abraão, no capítulo 12, a gente não vai ler, mas o capítulo 12, ele começa assim, Deus se encontrando com Abraão numa cidade chamada Ur dos Caldeus, dizendo assim, Abraão, levanta, sai do meio da tua parentela, e agora vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão ouviu isso de Deus, confiou, levantou-se com tudo que tinha e saiu do meio de seus parentes e partiu para um lugar que Deus ia dizer para ele onde era. Quer dizer, ele saiu pela fé, dando os primeiros passos sem saber qual rumo ele seguiria. Agora, quando eu olho esse texto do capítulo 12, para a gente entender o 13, né? O capítulo 12, eu vejo Deus prometendo algumas coisas para Abraão. Uma promessa que você conhece. Deus diz assim, ó, farei de você uma grande nação. Abraão, hoje você e sua esposa
e você vai sair com o teu pai daqui, o sobrinho Ló que foi junto, mas olha, eu vou te dar um filho. Senhor, eu não tenho condições. Não, mas eu vou te dar um filho. Minha promessa, eu vou te dar um filho. E vou fazer de você uma grande nação. Essa foi a primeira promessa. Outra promessa, vou te abençoar, vou abençoar a tua família, porque através da tua família eu quero fazer benditas outras famílias da terra. E aí tem uma frasinha no capítulo 12 que eu acho extraordinário na Bíblia, porque Deus olha para Abraão e diz assim, ó, sê tu uma bênção. Olha que frase extraordinária. Quando você olha para Abraão, veja, o nosso foco é Ló, mas deixa eu contextualizar com Abraão aqui. Quando você olha para Abraão, eu fico pensando, veja, ele teve uma dura decisão, você levantar acampamento ou sair do meio dos seus parentes e familiares não é uma coisa simples. Né? Tem gente que parece que nasceu de chocadeira, né? Não tem problema e vai e tal, mas eu não sei quanto a você, eu tenho uma dificuldade de sair de perto dos parentes, apesar de entender que como pastor eu não vou ter essa oportunidade durante muito tempo. Em algum momento eu estou aqui, daqui a pouco estou lá do outro lado e aí a igreja vai indicar o caminho. Né? O meu irmão, por exemplo, também é pastor, ele já foi para o Rio Grande do Sul, meu pai mora em Londrina, aí agora está lá em Governador Valadares, em Minas, mais ou menos uns 1.400 quilômetros, né? Daqui a pouco vem um chamado para Manaus e a gente está à disposição da igreja, da missão, né? Mas como é difícil você se afastar da família. Quem sofre? Todo mundo. Né? Eu vejo a minha mãe hoje está com 72 anos, né? Ela vê o netinho dela uma vez por ano. Então, quando aqueles meninos vêm, ele tem uma idade, tem um comportamento, tem um jeito, um ano depois é o outro garoto completamente diferente, né? E vai crescendo, e vai crescendo a distância. Quando Deus chegou para Abraão, eu tenho certeza que não foi uma decisão muito simples. Você vai sair de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade, vou chamar assim, moderna para uma cidade de 1.500 anos antes de Cristo. Era uma cidade que tem saneamento básico. A arqueologia vai descobrindo algo que não era muito comum da época. Uma cidade com saneamento básico, uma cidade com prédios, com apartamentos. Como eram esses apartamentos, eu não sei, mas assim, era uma estrutura muito à frente do tempo, né? Falando em saneamento básico, eu moro ali na Carlos Correia Borges, se você passa ali agora, você vai ver a confusão lá, eles estão duplicando, e passando todos aqueles, quer dizer, colocando o saneamento básico que a gente não tinha, porque a maioria, ou todas as casas ali, usam fossa dentro de Maringá, e aí você passa lá, é uma confusão, uma sujeiraiada danada e tal, mas o Ur dos Caldeus tinha saneamento básico. Né? Era uma cidade que oferecia qualquer tipo de recurso para Abraão cuidar da sua família. Mas vem Deus e diz assim, Abraão, sai do meio da tua parentela e agora você vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. É a terra que eu escolhi para você. É lá que eu quero instituir a minha igreja, a nação de Israel. É lá que eu quero levar o meu povo. E você vai ser o pai desse povo. E ele creu, levantou e foi. E com ele foi o sobrinho Ló. Qual o objetivo de Abraão? O objetivo, Deus tinha só um propósito para ele. O propósito da nação e de ser uma bênção. Aqui eu paro para tirar, quem sabe, a primeira lição com vocês. Você já parou para pensar que nada, absolutamente nada que acontece na vida da gente, se a gente crê em Deus e entende que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Nada na sua vida é por acaso. Segundo, que Deus escolheu você e Ele tem abençoado a tua vida, tem abençoado a minha vida, primeiro porque Ele me ama, é um pai. E a Bíblia apresenta Deus como um grande pai. Segundo objetivo é que Ele quer usar você para abençoar as outras pessoas. Deus quer, na verdade, fazer de você um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Eu conversava com minha esposa sobre isso e aí a gente chegou a uma conclusão, minha esposa e eu. A gente não tem filhos, é só o casal, e o meu trabalho é mais ou menos isso. Eu moro no prédio, na frente do lugar que eu trabalho, então aqui em volta de mim, no apartamento do lado, é uma pessoa cristã, embaixo é cristão, em cima é cristão. Resultado, eu saio dali, vou para dentro do escritório, no escritório eu só convivo com pessoas cristãs, tá?
Aí de lá eu venho para um lugar como esse, aí eu convivo com vocês, pessoas cristãs, né? Eu falei para minha esposa, falei assim, olha, a gente vai ter que mudar a nossa estratégia. Porque senão, a gente só vai confortavelmente conviver com pessoas que já conhecem o Evangelho. Agora, o propósito da vida de um cristão é ser sal. E sal dentro do pacote, qual é o valor do sal dentro do pacote? Eu preciso participar da vida das pessoas. Eu preciso na vida daquela pessoa que está lá com um casamento destruído, e aí eu vou ali, ó, devagarinho, com muito cuidado, pedindo a oportunidade do Espírito Santo para entrar na vida da pessoa e poder ajudá-la. Eu quero, quem sabe, conviver com aquele vizinho que não crê em Deus, mas que eu vou abençoar a vida dele, e não importa qual é o seu resultado final, não importa, eu não estou preocupado com o resultado final, eu só quero abençoar a vida dele. Por quê? Porque Deus me abençoa para abençoar alguém. Aí minha esposa diz assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu tenho uma colega de trabalho, está passando por algumas dificuldades, e nós vamos fechar aqui que toda terça-feira à noite, a gente vai trazer alguém para dentro da nossa casa, jantar com a gente, vamos bater papo, vamos dar risada, vamos comer. E na hora que o Espírito Santo quiser, a gente não vai forçar a barra, não. Na hora que o Espírito Santo quiser e nos entregar isso de bandeja, a gente entra e vai ajudar essas pessoas. Nós vamos orar por elas. O único propósito é abençoar a vida dessa pessoa que a gente vai trazer para dentro de casa. E eu falei assim, olha, tremendo, é por aí que nós vamos começar. E aí essa semana a gente determinou isso, e semana que vem a gente já está convidando um casal, que é amigo dela, eu não conheço, mas amigo dela, e vão vir para minha casa fazer o quê? Comer comigo. Nós vamos comer, dar risada, conversar, e eu lá dentro, lá no meu interior, lá no íntimo, orando a Deus, falando, Senhor, se for preciso 1, 2, 3 encontros, em algum momento, quando o coração se abrir, e eu tenho, quem sabe, algo para oferecer que está aqui dentro. Não é nem meu. Eu não tenho condição de oferecer absolutamente nada. Mas eu tenho algo que Deus tem feito por mim que pode abençoar a vida daquela pessoa. Abraão foi escolhido por Deus para abençoar as pessoas. Esse era o propósito que Deus tinha para Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para abençoar. E agora ele diz assim, agora sai. Vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Aí entra o capítulo 13, que é esse capítulo que nós lemos. Aí o capítulo 13 diz que Ló, o sobrinho, foi com ele. E amigo, eu vou dizer para você, sabe qual é a primeira bênção? Não sei, a Bíblia não diz, mas é bem possível que Ló já não tinha o seu pai consigo. E foi com o tio. E esse tio, ele era tio e pai de Ló. Eu não sei se Ló enriqueceu na companhia de Abraão, não sei. A Bíblia não dá esses detalhes, não revela esses detalhes. Eu sei que ele foi muito abençoado ao lado do seu tio. E olha que pai, né, adotivo ele recebeu. Abraão, onde ele ia, a primeira coisa que ele fazia, quando ele armava a tenda, era erigir um altar e chamar todos os seus empregados. Ele chamava isso de família. Toda aquela grande família trazia em volta daquele altar e ele orava a Deus pedindo a bênção sobre todos eles. Você quer seguir Abraão? Simples. Todo lugar que Abraão estabelecia morada, levantava a sua tenda e ali ele ficava com a sua família, ele levantava um altar e nesse altar agora ele adorava a Deus. Era muito simples você seguir Abraão. Era um homem de Deus. Um homem que abençoava a vida daqueles que estavam em volta de si. Mas aí a Bíblia diz assim, ali no versículo 7, você já leu, que houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E eles brigaram por uma razão muito simples. Deus abençoara essas duas famílias, eles enriqueceram, Abraão já era rico, mas eles enriqueceram, cresceram, os animais também, e aí agora não tinha pasto para todos esses animais. E os pastores começaram a discutir por causa desse pasto. Abraão chama Ló, diz assim, Ló, vamos fazer o seguinte, você é meu sobrinho, eu sou seu tio, mas eu quase tenho o status de ser o seu pai, eu cuido de você e de toda a sua família. Eu quero que você agora olhe para toda a terra onde a gente está, escolha um lugar onde você vai morar com a sua família e levar todos os seus bens. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Continuo te amando, vou continuar cuidando de você,
Só que a gente só precisa de pasto para o rebanho e essa briga que está lá com os pastores não pode afetar o nosso relacionamento. Pela tradição judaica, não vou dizer diferente, né? Pelo fato dele ser o grande, Abraão, o grande patriarca dessa família, ele tinha o direito, por tradição, de escolher o melhor lugar, a melhor terra, e depois Ló ia para o outro lado. Mas eu olho para Abraão como um gentleman. Sabe aquele camarada, assim, quase príncipe em suas ações, né? Que pensa mais no outro do que nele? Então olha para Ló e diz assim, olha, pode escolher à vontade. E o que você escolher, eu vou para uma outra direção. Aqui eu quero tirar uma segunda lição, sabe por quê? Porque agora, dentro do texto bíblico, a impressão que dá, você observa isso no versículo 10, porque diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. É bem provável que Ló, junto com Abraão, estavam em cima de um monte, vendo em volta de si toda a terra, né? Lógico que seus olhos alcançavam, e agora ele começa a enxergar a campina do Jordão. Eu quero que você entenda o contexto desse capítulo, para você entender o resultado final dessa história. Deus chamou Abraão. Aqui no capítulo 12, Deus não tinha dito, mas no capítulo 13, Abraão já sabia qual era o lugar que Deus havia escolhido para ele. E o lugar que Deus havia escolhido para ele e para o seu povo chamava-se Canaã. Esse era o lugar. Deus havia escolhido para ele Canaã. Esse era o lugar da morada do povo de Deus. E Ló estava em Canaã, e ele então olha a campina, ele olha o vale, ele olha o próximo ao Jordão, um lugar extraordinário, um lugar lindo, um lugar maravilhoso. A Bíblia chega a descrever, e você pega os detalhes aqui, olha, dizendo assim, olha, esse lugar era uma terra bem regada, parecia o jardim do Senhor, o jardim do Éden, de tão maravilhoso que era esse lugar. Ló bateu seus olhos, se encantou com o lugar e pensou assim, perfeito, esse é o lugar que eu preciso para cuidar bem da minha família. E vejo que ali tem cidades, boas cidades em volta, lugar perfeito para os meus filhos estudarem, para segurança, para eu ter garantias, porque em Canaã, que garantia eu tenho em Canaã? Fico andando de lá para cá, que nem um nômade e tal, eu não tenho garantia nenhuma em Canaã. Canaã era um lugar de gente pagã, de gente cruel, que matava os seus filhos para adorar o seu Deus, aliás, que roubava os bens dos outros. Esse era Canaã, um lugar de gigantes. Você percebe esse contexto, os fariseus, né? Eram povos fortes, gigantes, né? Destemidos, né? Cruéis em suas ações. Ló pensa assim, eu não vou viver em Canaã. Canaã é o lugar que Deus prometeu, mas em Canaã eu preciso viver pela fé. Eu vou para lá, porque lá tem garantia de um lugar bom para eu poder viver com qualidade, com conforto e tranquilo. E aí agora ele começa a descer a montanha com tudo que tinha para morar nessa região onde tinham essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, e outras cidades, mas essas duas cidades que a Bíblia faz ênfase aqui nessa história. Sabe o que eu, às vezes, paro para pensar? Não só nessa história. Talvez a gente poderia citar outras histórias da Bíblia, mas assim, sabe uma coisa que eu já descobri na Bíblia? Só há garantias das promessas de Deus na terra que Ele disse que você precisa habitar. Só há garantia das promessas de Deus no plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não há garantias em lugares que eu escolho para mim mesmo. Deixa eu pegar esse princípio e aplicar esse princípio para uma outra situação da vida da gente, né? Vou dar um exemplo pessoal. Minha esposa é enfermeira. Minha esposa trabalhou em bons hospitais, morou quase 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos em São Paulo. Trabalhou no Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, passou por algumas oportunidades da profissão que alguns outros enfermeiros não tiveram, fez várias especializações, aproveitou aquelas escolas, Escola Paulista, USP e tal, e fez algumas especializações. O azar dela foi que ela casou comigo, aí eu veio morar no Paraná, né? Perdeu o bom emprego que tinha, né? E aí a gente chegou em Maringá,
e ela saiu com o currículo dela pedindo emprego. Cada lugar que ela chegava e apresentava o currículo, ou psicóloga, ou gerente de enfermagem, quem fazia ali a entrevista, dizia assim, olha, com esse currículo, você não vai ficar nenhum dia sem trabalhar em Maringá. Só que esse nenhum dia demorou-se 5 anos para ela conseguir um emprego em Maringá. A pessoa elogiava o currículo, falava assim, você, né, e tal, no final não tinha espaço para ela trabalhar. Começou a trabalhar, tem talvez 6 meses, num hospital aqui da cidade, e esse hospital que ela trabalha, ela fez entrevista 5 vezes, com a mesma psicóloga, que a convidava para vir. No primeiro momento não dá, no segundo momento não dá, daqui a pouco começou a chamar até pelo nome, Lu, oi Lu, você aqui de novo e tal, eu vim porque vocês me chamaram então, e aí no final não tinha oportunidade, começou a trabalhar nesse hospital. E aí ela colocou assim, uma frase solta, na verdade foi um questionamento para Deus, né? Assim, Senhor, se era para eu ter para trabalhar nesse hospital, por que o Senhor não me deu esse emprego há 5 anos atrás? Né? Como isso teria me ajudado em muito, né? Me ajudado em muito. Mas aí, um dia desses, tem um costume lá entre elas, as enfermeiras, que toda enfermeira que faz aniversário, eles fazem uma surpresa, compram alguma coisinha e tal, né? E aí ela percebeu que uma colega, ninguém ia fazer nada. Ela está chegando agora, está bem novata ali no trabalho, e ela olhou tudo aquilo e pensou, mas por que não? Não, olha, essa colega aí, na verdade, é o seguinte, ela fez algo no passado que a gente está, assim, por aqui, chateado com a situação. Então, não, vamos passar em branco mesmo. Né? Ela se incomodou com aquilo, pensou, e agora? O que eu faço? Estou chegando agora, de alguma forma eu vou estar dentro do pacote inteiro, né? Aí ela, conversando lá comigo à noite, antes de dormir, daqui a pouco ela diz assim para mim, sabe, amanhã eu vou acordar mais cedo, vou numa padaria, vou comprar um bolo, vou levar lá na geladeira e vou chegar uma por uma e dizer assim, ó, no café tem uma surpresinha. Cada um leva alguma coisa, né? E aí é uma surpresinha só para agradar e não é aniversário. Ok. Foi lá, comprou o tal do bolinho, colocou na geladeira, tá? E depois foi em cada mesa falando assim, olha, hoje tem uma surpresinha no café. Tá? Eles chegaram lá pensando, a Lu trouxe alguma coisa para a gente comer gostoso aqui e tal, vamos participar junto, né? Aí, na hora que estava todo mundo lá em volta da mesa, ela colocou o bolo lá, ela tirou uma vela de dentro do bolso, colocou, e aí olhou para a enfermeira e disse assim, amiga, hoje é o seu aniversário. Nós todas, até assim, não foi totalmente verdade o que ela fez, né? Mas assim, nós todas, tá? Pensamos assim, como é que a gente podia abençoar o teu dia? Se você me permitir, em nome de todas elas, eu quero dizer aqui umas poucas palavras para você, e se você me permitir, eu quero fazer uma oração. Você posso? Lógico. Ela disse rápidas palavras, em nome de todo mundo assim, meio sem graça, olhando para a Lu, né? E ela preocupada também com o resultado final disso, né? E aí ela olhou para, posso te orar? Pode, orou, uma oração simples, abençoando a vida dela, que Deus dê mais anos e que ela tenha oportunidade, que Deus possa abençoar os seus projetos e tal. Quando ela terminou a oração, a enfermeira tinha desabado a chorar, porque no fundo ela sabia que nada ia acontecer. Ela já estava esperando passar em branco, e ela saiu abraçando uma por uma, agradecendo o carinho de ter lembrado do aniversário dela, chorando, e aí todas elas foram desarmadas assim naquela situação. E aí minha esposa voltou para casa depois pensando assim, até quando ela disse, ela se emocionou um pouquinho, dizendo assim, agora eu entendi por que Deus me colocou naquele trabalho. Deus, mais do que cuidar do meu conforto, da subsistência, Deus me coloca em lugares estratégicos para que eu tenha a oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Agora, quando eu não estou no lugar certo, eu não tenho condições de fazer isso. Ela entrou do jeitinho certo. E agora ela diz assim, não sei quanto tempo vou ficar lá. Talvez só mais alguns meses. Não é um trabalho que dá essa garantia. Então, assim, ó, enquanto eu estiver lá, eu quero aproveitar para abençoar a vida das pessoas. Você estar no lugar certo faz toda a diferença. Quero te dar um segundo exemplo, para você entender essa questão agora. Quando eu olho para o meu casamento, eu fico pensando o seguinte, puxa vida,
Poderia ter me casado com qualquer pessoa. Mas por alguma razão, Deus foi dirigindo o processo e eu me casei com essa mulher, a minha esposa. A gente tem alguns desafios juntos, algumas grandes lutas referente ao casal, à família, à condução do aspecto financeiro. E quando eu digo família, não é só os dois, mas eu digo também família dela, histórias diferentes, pessoas diferentes, né? Completamente. Mas aí eu fico pensando o seguinte, olha, todos os passos para o casamento, tanto dela quanto meu, foi no sentido de pedir a ajuda de Deus para que a gente desse o passo correto, que fosse a pessoa correta, que fosse fruto de oração, que fosse alguém que, de fato, me fizesse crescer espiritualmente e que eu também tivesse a oportunidade de fazê-la crescer espiritualmente. Hoje eu olho para o meu casamento e eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente tem muitos defeitos, lutas, a briga lá dentro também, que a gente tem que de vez em quando voltar e pedir perdão, né? Há palavras ríspidas, também acontece, né? O que a gente combinou é que a gente não pode virar de um dia para o outro sem resolver esse problema, se ele aconteceu, né? Eu nunca dormi fora da minha cama, nem ela, então a gente sempre teve as dificuldades. E aí eu vou olhando tudo isso e pensando assim, agora eu estou entendendo algo de Deus. Tá? Só há garantias quando você procura fazer do jeito de Deus. Só há garantias quando você coloca tudo. E eu só dei 2 exemplos, mas o princípio pode valer para qualquer coisa. Pode ser para a educação dos filhos, pode ser para o aspecto financeiro. Não importa qual tipo de escolha. Veja, só há garantias da promessa de Deus quando eu faço de acordo com o plano de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Volta para Ló para você entender. Sabe qual era a terra que Deus tinha escolhido para Ló? Canaã. Mas ele simplesmente esqueceu disso? Não sei, talvez. Ou Satanás foi lá e disse assim, ó, dá uma olhada para aquela campina ali. Aquilo parece o jardim do Éden. Aqui você tem que viver pela fé. É essa terra de gente louco, pagão. Vai para lá, lá tem segurança, tem boas cidades e tal. É lá o seu lugar. Ló deu ouvido para essa voz de Satanás e esqueceu que o plano de Deus era Canaã e ele foi para Sodoma e Gomorra. E ele começou a descer. Para 20 anos depois, achando que teria garantia lá, voltar sem absolutamente nada. Satanás ia arrancar tudo dele, ia destruir tudo que ele tinha. Desceu para 20 anos depois voltar sem absolutamente nada. Quando eu olho para esse aspecto da história, e veja, e o capítulo 12 deixa claro isso, olha. Habitou Abraão em que terra? Qual foi a terra de Abraão aí? O que está escrito aí? No capítulo 3, versículo 12. Habitou Abraão onde? Na terra de Canaã. E Ló? Ló, nas cidades de Campina, armando as suas tendas até chegar a Sodoma e Gomorra. Uma cidade extremamente ímpia, uma cidade com muita imoralidade, e ele passou 20 anos nesse lugar. Mas deixa eu terminar essa história. Vá para o capítulo 19. Vá para o capítulo 19. O capítulo 18, só para você entender o 19, o capítulo 18, Jesus com 2 anjos vem até Abraão. E Abraão tinha esse privilégio. Em alguns momentos de sua vida, ele conversou com Cristo, ele conversava com os anjos, né? E aí o capítulo 18 diz que esses 2 anjos vieram com Cristo para dar 2 notícias a Abraão. 2. Uma boa e outra ruim. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim, né, com um certo senso de humor, dizendo assim, qual que você quer ouvir primeiro? A boa ou a ruim? Né? A boa é que ele veio dizer assim, ó, daqui 1 ano eu vou cumprir a minha promessa com você. Tua esposa vai ter um filho. E é nesse contexto do capítulo 18, que Sara dá risada. Ela falou, eu já sou velha, como é que eu vou ter um filho? A notícia ruim é que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Essas cidades ímpias, essa imoralidade tem tocado o céu, tem me incomodado demais, né? E eu vou destruir essas 2 cidades. No momento que Cristo anuncia isso para Abraão, os 2 anjos vão até Sodoma para tirar Ló e sua família de lá.
E Jesus fica conversando com Abraão, e Abraão, veja, aquele tio pai que na hora sentiu uma facada no seu peito, pensando assim, Deus vai destruir essa cidade, mas lá está a minha família, está lá o meu sobrinho. Senhor, me permita, eu não quero ser inconveniente, nem desrespeitoso, nem irreverente, mas se lá tiverem 50 pessoas, o Senhor vai destruir? Lógico que eu não vou destruir Ló, Abraão, mas você sabe comigo que não tem 50 pessoas, são pessoas cristãs, fiéis. Senhor, mas se tiver, eu estou resumindo a história, 30, não, Ló, Abraão, você sabe que não tem 30. Senhor, 20, não tem, Abraão, 20. Senhor, 10, se tiverem 10, o Senhor poupa a cidade. Poupo, mas você sabe que não tem 10. Termina essa conversa. E aí o capítulo 19 agora começa a dizer que esses dois anjos entram em Sodoma, chegam lá na casa de Ló, diz assim, Ló, Deus vai destruir essa cidade esta noite. Levanta, vai atrás da tua família, reúne todo mundo aqui, porque a gente vai tirar a tua família daqui dessa cidade. Aquele velho pai sai dali, vai lá bater na casa da sua, imagina, filhas ou filhos, né? Bate na porta, altas horas da noite, eles abrem, o que você está fazendo aqui? Estou cansado, amanhã é dia de trabalho, né? Eu fico imaginando Ló olhando para o genro, para a filha, e dizendo assim, gente, ó, lá na minha casa tem 2 anjos, 2 seres celestiais. E eles vieram anunciar a destruição dessa cidade hoje. Pegue tudo que vocês quiserem pegar o mais rápido possível e vamos embora, porque Deus vai destruir esse lugar. Aí eu fico imaginando o genro. Bem, o genro nasceu em Sodoma, cresceu em Sodoma, provavelmente não cria em Deus, não acreditava nessas coisas. Agora vem aquele velho homem, apesar dele, quem sabe, até admirava Ló, mas não tinha a mesma crença de Ló. Eu fico imaginando aquele genro olhando para Ló e dizer assim, sogro, me permita, eu vou voltar a dormir. Olha que besteira você estava falando. 2 anjos? Eu não acredito em anjo. Eu não acredito nessas coisas. Você vem me acordar tarde da noite para falar isso? Eu fico imaginando Ló pensando assim, bem, de fato, como é que eu vou convencer esse camarada? Ele não cresceu crendo nessas coisas. Ele não viu evidência nenhuma da presença de um Criador, de um Deus no céu. Filha, você cresceu dentro de um lar cristão. Você conhece, pai, há quanto tempo a gente está em Sodoma? Há quanto tempo? 20 anos, é muito tempo, pai. Eu também não, eu creio no carro que tem ali na minha garagem, eu creio no meu trabalho que eu vou fazer amanhã. Eu não creio mais nessas coisas. Lembra da situação? Olha bem, olha o princípio. Só há garantias da promessa quando eu faço a vontade de Deus? Provavelmente aquelas meninas, mesmo vindo de um lar cristão, entraram numa cidade ímpia, se envolveram com a iniquidade daquele lugar, se casaram com pessoas que não eram pessoas cristãs, daqui a pouco deixaram as suas crenças de lado e passaram a viver o conforto daquele lugar. Mas agora, cadê a garantia? Só a garantia das promessas quando eu confio no Senhor e faço de acordo com a sua vontade. Aquele pai deve ter voltado chateado para casa, porque ele não conseguiu convencer absolutamente ninguém. Quando ele chega em casa, os anjos começam a apressar. Olha o que diz o capítulo 19, o versículo 16. Gênesis capítulo 19, versículo 16. Diz assim, olha, Gênesis capítulo 19, versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens, os anjos, pela mão, ele, Ló, sua mulher e as 2 filhas, o que sobrou, as filhas solteiras. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. O que acontece aqui agora, nessa parte da história, é que esses 2 anjos conduzem a família, assim, quase empurrando mesmo a família de Ló para fora da cidade, e quando eles chegam lá fora, diz a Bíblia, olha que interessante essa expressão, versículo 17, havendo-os levado para fora, disse um deles. Sabe quem é esse um deles aqui? Sabe quem é esse um deles? Não é um dos anjos. Jesus. Lembra que Jesus ficou conversando com Abraão?
Terminou a conversa no capítulo 18, agora ele caminha para Sodoma, e agora Ló, veja, 20 anos de escolhas erradas. Estava colhendo caro, deixando tudo para trás. Os seus bens ficaram para trás. Mas seus bens não eram o mais importante. O problema é que ele estava deixando a família para trás. Estava deixando filhos para trás, que não quiseram acompanhar o pai, não criam mais aquelas coisas. E aí vem o próprio Jesus, olha para Ló e diz assim, Ló, vamos esquecer dessas coisas que ficaram para trás. Agora eu quero te dar apenas um conselho na misericórdia divina para você se salvar e salvar o que sobrou da tua família. Então, Jesus diz assim, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Sabe qual foi a resposta de Ló? Olha o versículo 18, qual foi a resposta de Ló. Ló, quando olha, veja, o próprio Cristo vem do céu para salvar o que sobrou depois de 20 anos de escolhas erradas de Ló. Na sua misericórdia, no amor, no desejo de salvar os seus filhos. Ló responde assim para Jesus, olha, desse jeito não, Senhor. Desse jeito não. Vamos fazer diferente? Em vez de eu correr para o monte, o que o senhor vai fazer com aquela cidade lá? Bem, vou destruir aquela cidade. Não, então poupa aquela cidade e me deixa fugir para lá. Cristo, respeitando a liberdade de escolha dele, disse assim, então tá bom, faz como você está dizendo, mas o mais rápido possível, porque enquanto você não chegar lá, eu não vou destruir a cidade. E ele foge. E no meio do caminho, você conhece a história. O que acontece no meio do caminho? Lembra da história? A mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Tem uma escritora, ela escreve um livro lindo, lindo, descrevendo essa história. E ela fala assim com muita propriedade, isso eu achei bem interessante, esse pensamento dela, que ela diz assim, que se Ló tivesse obedecido a Cristo e fugido para o monte, é bem possível que ele tivesse salvo a sua esposa. Mas não, em vez de ir para trás do monte, ele preferiu andar por todo aquele, por toda aquela campina e chegar na cidade. E aquela mulher estava indo embora, deixando seu coração em Sodoma. E no meio do caminho, ela olha para trás, e eu fico pensando, por que a gente é assim? Deus vem e diz assim, ó, aqui é garantias, ó, eu tenho um plano para a tua vida, ó, isso aqui, ó, eu tenho para você. O problema é que a gente ainda quer dar o nosso jeitinho e dizer assim, Senhor, tá tudo muito bem, tudo certo, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer do meu jeito, vamos fazer do meu jeito. E aí na minha loucura humana, de alguém que mal consegue enxergar o que vai acontecer daqui 5 minutos em minha vida, eu me acho no direito de escolher algo que Deus planejou que é muito melhor. Mas não, eu quero ir por aqui. E aí, quando eu faço as minhas próprias escolhas, eu perco as garantias das promessas de Deus. Eu começo a colher consequências naturais de escolhas erradas que eu vou tomando ao longo do caminho. Foi o que aconteceu com Ló. Chegou naquela cidade que chamava Zoar, ou Bela, somente com 2 filhas. 2 filhas, deixando tudo para trás. 20 anos depois. Um pregador, ao falar sobre isso, foi abordado por uma mãe na porta da igreja. Eu achei interessante o argumento, que essa mãe diz assim, pastor, você não conhece o coração de mãe. Essa mulher, na verdade, olhou para trás, porque ela estava deixando todos os seus filhos para trás. É isso que pesou no coração daquela mulher. Eu fiquei pensando, de fato, eu não conheço o coração de mãe. Aliás, o Wesley é um coração de pai, né? A única experiência mais próxima que eu tive disso foi ser um filho. Agora, pai, eu não tive ainda essa experiência. Mas eu vou confessar a você que lá no fundo, mesmo não tendo a experiência tanto do coração de uma mãe ou o sentimento de um pai, eu não creio que aquilo era uma mãe preocupada com seus filhos. Sabe por quê?
Durante 10 anos eu fui professor de alunos, desde lá dos pequenininhos, lá da hoje é o 4º ano, né? É a terceira, na época era a 3ª série primária, e acompanhei esses meninos, ó, o percurso, a trajetória deles até eles saírem no 3º colegial, dando aula para esses meninos, né, ao longo de quase 10 anos. Visitei muitas famílias, convivi com muitos pais, né? E sabe o que eu fui descobrindo ao longo desse processo? Adaptando para essa história, é assim, ó, se fosse amor de mãe, essa mãe, no mínimo, ela não tinha... eu acho que ela teria segurado no pescoço de Ló e teria dito assim, olha, esse lugar não é lugar para a gente criar os nossos filhos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair daqui o mais rápido possível e vamos para qualquer outro lugar onde a gente tenha condições de cuidar dos nossos filhos da melhor forma possível. Segundo, ela não tinha parado de falar do amor de Cristo. A cidade acho que teve uma influência tão grande sobre a família que devagarinho isso aqui ó, foi perdendo seu valor e eles foram seguindo o ritmo daquela cidade, o conforto, o luxo, as festas, não sei o que. Estou imaginando, né? E aí Deus foi perdendo a primazia dentro daquela família. Resultado final, o coração dela não estava nos filhos que ela estava deixando, mas nas coisas que ela deixou em Sodoma. Por isso que ela também foi julgada e destruída junto com a cidade de Sodoma. Mas aí quando eu vou para o livro, e agora encerrando, eu vou para o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, o apóstolo Pedro fala um pouquinho sobre essa história. 2 Pedro, lá no Novo Testamento, bem pertinho do livro do Apocalipse, você encontra uma expressão bem interessante aqui de Pedro sobre Ló, sobre a história de Ló. 2 Pedro, capítulo 2, bem perto do livro do Apocalipse. Você vai encontrar a segunda epístola do livro de Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 6 em diante. Você tem uma referência lá no Novo Testamento, anos, tá? Anos depois, muito tempo depois, Pedro falando sobre a experiência de Ló. Olha o que a Bíblia diz, que interessante. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 6 em diante diz assim: E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-a posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o quê? Qual a expressão usada para Ló? O justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Por que eu estou lendo esse texto? Porque esse texto aqui dá a entender que Ló era um homem o quê? Justo. Não sei se eu posso dizer isso para você, mas é bem possível que o Ló tenha se salvado. Ele não está naquela lista interessante de Hebreus, lembra? Tem uma lista de Hebreus bem interessante. Hebreus, que é a galeria da fé, nós chamamos da galeria da fé. Ali cita Davi, Abraão é citado ali, vários nomes que a gente sabe que quando a gente chegar ao céu nós vamos encontrar com esses personagens bíblicos. Eles estarão lá. Não está na lista de Hebreus 11, Ló, mas eu imagino que Ló deve ter se salvado. Mas sabe qual é a conclusão que eu chego? São expressões minhas, tá? Isso aqui não está na Bíblia, são expressões minhas. Eu vou usar dessa forma para você. Para mim, Ló entrou no céu por um triz. Ló, a experiência de Ló, ao meu ver, tá? Por favor, essa é a opinião só minha. Ao meu ver, a experiência de Ló é muito parecido com a experiência do ladrão na cruz. Sabe aquele camarada que, se você olha para a vida dele, teve um retrospecto de um monte de coisas erradas? É o caso de Ló. Ele entrou no céu por um triz, vivendo uma vida sem ter abençoado absolutamente ninguém, uma vida miserável. E sabe qual é o pior? Perdeu tudo. Perdeu toda a sua família. Tudo. Amigos, quando você tiver a oportunidade de estudar com o pastor Natal sobre o juízo e a lei de Deus, essa história toda é para introduzir exatamente isso. Você vai ver o seguinte:
que há garantias da promessa quando eu vivo de acordo com o plano de Deus. E um dos planos que Deus tem para você é a sua santa lei. A lei não é Deus restringindo você de algo que você gosta. Isso não é a lei de Deus. A lei de Deus, na verdade, é Deus cuidando de você. É Deus protegendo você. É Deus dando a você garantias da sua promessa. É Deus preservando você. Visitei uma pessoa esses dias e a pessoa me recebeu e falou: pastor, não liga porque eu estou terminando um negócio da cozinha, você pode vir da cozinha comigo? O marido estava lá no fundo resolvendo e eu fui ali, sentei à mesa e aí do lado da mesa tinha lá um cercadinho que ela chamava de chiqueirinho. Eu falei: mas por que isso aqui é chiqueirinho? Que negócio é esse? Não, pastor, meu filhinho, assim, ó, para não perder o olho dele, o que eu faço? Eu pego, coloco ele aqui dentro, coloco alguns brinquedinhos ali que eu sei que ele não vai engolir, colocar no nariz, nada. E aí, quando eu estou fazendo aqui, ó, estou de olho lá, né? Mas esse cercadinho é a proteção do meu filho. Né? E eu fico pensando que a lei de Deus, ela tem exatamente esse papel de cercar a minha vida para que eu possa receber as bênçãos de Deus. Mas você vai estudar isso melhor. O problema foi que Ló rompeu com essas barreiras que Deus havia colocado na vida dele e foi viver a vida do jeito que ele queria viver. Resultado, entrou no céu pela misericórdia de Deus por um triz, vivendo uma vida miserável e sem abençoar ninguém. Eu louvo ao Senhor todos os dias porque, mesmo contando a história dos seus servos, porque Ló é um homem justo, mesmo contando, Deus não maquiou a história. Não foi lá e colocou uma massa corrida, enfim, que história triunfalista, tudo deu certo. Não. Deus não escondeu os erros dos seus servos. Sabe por quê? Porque agora eu tenho a liberdade de ler uma história dessa e chegar a uma conclusão muito simples. Eu não quero essa experiência para a minha vida. O que eu quero é o dia que eu me encontrar com o Senhor Jesus, poder olhar nos olhos de Cristo. Não sei se ele vai fazer alguma pergunta, não sei, mas se ele fizer, eu imagino que a única pergunta, se ele fizer, vai ser essa. Ele vai dizer assim: Heron, maravilha, que bom ter você aqui, mas aonde estão os teus filhos, tua família? Onde estão os teus? Quando eu leio uma história dessa, eu chego à conclusão que ele está me dando a oportunidade de hoje me preparar para responder essa pequena pergunta. Não sei se ele vai fazer, mas para responder essa pergunta, eu fico imaginando poder olhar nos olhos de Cristo e dizer: Senhor, estão todos aqui. E ele vai abrir os portais e dizer assim: então, olha, entra, vai viver a eternidade como eu sonhei e preparei para você. E aí o céu, amigo, vai ter outro sentido, outro gosto. Tá? Estar lá é um grande prazer. Agora, estar lá com os filhos em volta, com o pai, com a mãe, até com a sogra, né? Está lá com todo mundo. Olha, tudo mais Mastercard compra você, mas isso aqui não tem preço. Eu acho que o céu vai ser um lugar extraordinário para você viver a eternidade. Mas se eu romper as barreiras, eu vou colher coisas que Deus nunca planejou para mim. Nunca Ele quis isso para mim. E Ele ainda, na sua misericórdia, em muitos momentos Ele vai agir na sua vida. Em muitos. Como Ele agiu na vida de Ló. E foi por causa da misericórdia de Deus que Ló entrou no céu. Mas ele entrou por um triz, vivendo uma vida miserável e não abençoando ninguém. Que essa história sirva para você e para mim de lição, para a gente, olha, pensar o que vale a pena mesmo nessa terra. Eu já defini para mim o que vale a pena. Sabe o que vale a pena para mim? Vale a pena eu entrar dentro de casa agora, vai estar minha esposa lá, e ter a oportunidade de abençoar a vida dela a tal ponto que ela deseja estar comigo no céu. Vale a pena, quando eu encontro com os meus sobrinhos, estou vendo aqueles menininhos crescerem, e eu fico pensando assim: o que eu posso fazer como tio para que eu seja uma influência positiva, para que eles desejem o céu? Eu fico olhando meu pai e minha mãe. Meu pai está com 72 anos, minha mãe com 70. Eu fico olhando aqueles dois envelhecendo, imaginando assim: daqui 10 anos talvez eu não tenha mais ninguém dedicado. Mas como é que eu posso fazer para amenizar a vida deles como filho, abençoar a vida deles, para que eles tenham um desejo de viver a eternidade? Fico olhando, meu sogro já foi, mas fico olhando minha sogra. Hoje é o dia, foi exatamente hoje, que há 4 anos atrás eu perdi o meu sogro. Né? Então hoje minha esposa ficou em casa, estava conversando com a mãe, porque a mãe estava chorosa, lembrando
um relacionamento de mais de 40 anos juntos, né? E aí eu fico pensando assim, o que eu posso fazer para abençoar a vida da minha sogra, para que ela não perca a expectativa de se encontrar com Jesus e um dia rever sua esposa através da ressurreição. Então, quando eu olho para essa história, eu percebo que Deus tem um plano para você e para mim. E o plano dele é que você seja uma bênção. De que forma? Bem, não importa. Com o que você tem. Com o que você tem, Deus é capaz de salvar as pessoas, salvar a família. Que Deus abençoe você. Que você possa ter o mesmo sentimento, não é da história, mas de Josué, quando Josué, uma frase tremenda de Josué, diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa enriquecer vocês, com certeza.